Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nessa aula iremos falar a respeito sobre os principais bloqueios de ramo na medicina veterinária. Então, pessoal, iremos falar a respeito sobre os defeitos da condução intraventricular. Então, temos os bloqueios intraventriculares. Podemos ter o bloqueio de ramo direito ou o bloqueio de ramo esquerdo. Muitas das vezes a gente pode ter o somatório dos dois bloqueios, tanto o do ramo direito quanto bloqueio do ramo esquerdo, que é denominado então de um bloqueio bifascicular. Tá? E também temos dois tipos de bloqueio, o anterior esquerdo e o posterior, ou também conhecido como póstero inferior, que fica para a parte de trás do coração. Então, antes da gente começar a falar a respeito dos bloqueios, vamos retomar aqui, relembrar rapidinho o sistema de condução do coração. Então, o sistema de condução é composto pelo nó sinusal, feixes internodais, feixe de His, que aqui tem o nó ventricular, feixe de His. No lado esquerdo do coração temos dois hemifascículos, o anterior e o posterior esquerdo. E sabemos que o ramo direito ele é composto somente um hemifascículo. Bloqueio de ramo direito, então. O que é o bloqueio de ramo direito? Esse bloqueio, esse sistema de condução irá ser bloqueado do lado direito do coração e logo após iremos observar uma condução que é lenta, tá? Uma condução lenta e aberrante, que é a característica do bloqueio. Então, pessoal, o impulso ele vai para o ventrículo esquerdo de maneira rápida, mas só que ele não vai para o ventrículo direito, porque ele é bloqueado. O impulso, quando ele volta para o ventrículo direito, ele irá caminhar lentamente, porque ele irá percorrer de célula a célula. Então, o bloqueio de ramo direito, nós temos o retardo ou bloqueio na condução do estímulo cardíaco no ramo direito. O ventrículo, então, ele é estimulado tardiamente e aí essa condução ela se torna larga e bizarra. Então a gente vê um complexo QRS largo e bizarro e desviado para o lado direito do coração. Então, ao invés de caminhar sentido ventrículo esquerdo, a gente vê a presença de ondas S profundas e bizarras com o eixo desviado para a direita. Esse bloqueio de ramo direito pode ser completo ou também incompleto, tá? Ele pode ser ocasionado na porção proximal ou porção periférica, depende muito da altura do bloqueio, tá? Então, quanto mais perto do feixe de His ou mais próximo das fibras de Purkinje, podemos ter um bloqueio total do ramo direito, um bloqueio parcial desse ramo ou um bloqueio intermitente, ou seja, a gente vê um padrão de BRD e intercala entre ritmos sinusais, com onda P, complexo QRS e a onda T. Então, pessoal, a gente observa um QRS que ele é largo, ele é maior que 0,07 segundos. Ele é largo, ele é bizarro. Esse impulso, ele vai para o lado direito do coração, tá? E temos complexos QRS positivo em AVR, AVL e CV5RL. Os complexos QRS eles têm uma onda S que é larga em D1, D2, D3 e AVF, tá? E a gente tem que saber diferenciar um bloqueio de ramo direito de um aumento de uma sobrecarga de ventrículo direito. Nós sabemos que os dois são desviados para o lado direito do coração, mas via de regra o bloqueio de ramo direito ele é largo e tem característica de aberrância. Já o bloqueio de ramo direito ele é
tem o QRS estreito e com desvio para o lado direito do coração. Tá ok? Então, o bloqueio de ramo direito, aqui nós podemos observar na derivação D2, desse traçado eletrocardiográfico de um canino, um QRS largo, olha só, bizarro. Aqui ó, tem um talho aqui no QRS, um QRS largo, bizarro, desviado para o lado direito do coração. Então aqui na D2, o normal, nós temos uma morfologia de QRS apontando para o ventrículo esquerdo. Aqui não, nós temos um QRS largo e bizarro apontando para o lado direito do coração. Temos a presença de onda S profunda. E esse estímulo ele é bizarro por conta que é um estímulo que é retardado. Então, ele vai pela via rápida do ventrículo esquerdo, ele ativa o ventrículo esquerdo e depois volta com uma condução totalmente aberrante e lenta, uma condução alentecida. É importante frisar que para especificar se é bloqueio de ramo direito ou sobrecarga de ventrículo direito, a gente confirma só com o exame radiográfico e exame ecocardiográfico. Então, mesmo que a gente tenha um padrão de aberrância, né, a gente tem aqui quase praticamente certeza que se trata. A gente tem certeza que é um bloqueio de ramo direito. Porém, como se trata de condução, a gente não avalia a morfologia. Então, a gente tem que colocar no nosso laudo que há a possibilidade de haver ali um aumento de ventrículo, por exemplo. Este tecido de condução, por algum motivo, ele se desfez, ele perdeu sua arquitetura, tá? Então tem que, para diferenciarmos, fazer o exame de raio-x e o exame ecocardiográfico. QRS, na sobrecarga de ventrículo direito, então, a gente vê um QRS estreitinho. Já no bloqueio de ramo direito, complexo QRS bizarro, alargado. Causas de BRD. Ele pode ser fisiológico, normal, em animais que não apresentam nenhuma sintomatologia cardíaca, tá? E pode estar associado também com processos de cardiopatias congênitas, fibrose de válvula mitral, neoplasias, traumas que interferem ali, lesam esse tecido, essa estrutura de condução. Após cirurgia, tá? Punção cardíaca ou BRD incompleto também dos Beagles, que tem uma característica genética. Tratamento de BRD, na ausência de sinais clínicos, a gente não precisa tratar, gente. Trata-se somente de um achado, tá? E sempre nós temos que investigar com exames complementares, anamnese, um bom exame físico, para que nós consigamos diagnosticar a causa do bloqueio de ramo direito. Tá ok? Então muitas das vezes é um achado e não tem um significado clínico importante. Já o bloqueio de ramo esquerdo, nós temos um retardo ou bloqueio na condução do estímulo cardíaco no ramo esquerdo. No ramo esquerdo do coração, tá? Que é composto por dois hemifascículos, anterior e posterior. O impulso ele não entra no ramo esquerdo, mas ele segue normalmente para o ventrículo direito, ok? Então, o que a gente vai observar no bloqueio de ramo esquerdo? Um QRS largo com um eixo elétrico cardíaco normal. D2 a gente vai ver o QRS positivinho, não vai ter aquele padrão de sobrecarga quando a gente tem uma onda R que é alta, tá ok? Então, este é o padrão de bloqueio de ramo esquerdo. A gente vê um atraso ali na condução, tá? E o que a gente vê então? QRS largo, maior que 0,7 segundos. E a gente vê o QRS positivo em D2, D3 e AVF, tá? Então a gente não tem alteração do eixo elétrico. Os complexos QRS, eles são negativos em AVR, AVL e CV5RL, tá? E a mesma coisa que o bloqueio de ramo direito, esse bloqueio pode aparecer intermitente, ou seja,
nós temos aqui um complexo sinusal, depois a gente observa aqui a onda P, QRS largo e a onda T. Causas que podem estar envolvidas: cardiopatia isquêmica, como arteriosclerose coronária, infarto de miocárdio, que é muito incomum em cães e gatos, mas pode acontecer. Estenose subaórtica congênica, com envolvimento do septo e, consequentemente, do ramo esquerdo. E também punção cardíaca. O tratamento do bloqueio de ramo esquerdo, por si só, não causa alteração hemodinâmica significante. Se o animal tiver outra doença, tá? Então a gente tem que tratar a causa de base. Mesma coisa comparado com o bloqueio de ramo direito, tá? E como que a gente observa esse padrão do bloqueio de ramo esquerdo? A gente observa um complexo QRS, que ele é largo, tá? Ele é largo. Ele se apresenta bem largo aqui, ó, QRS, vemos a onda P e um QRS largo. Não tem aumento da milivoltagem, tá? Então trata-se de um eixo, apontado para o lado esquerdo do coração, ok? O eixo elétrico cardíaco médio, ele irá ficar entre 0 e 90 graus. E a diferença é que o complexo QRS, ele irá ser bastante largo. Então, ó, aqui a gente vê um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos e 5 quadradinhos. Então, agora, na próxima aula, iremos falar a respeito sobre os bloqueios fasciculares.